Olá, gente. Não sei se está todo mundo me ouvindo. Talvez eu tenha que pegar um, um fone de ouvido. Se eu chamar a Cal aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Olá, amiga. Tudo bem? Tudo bem? Você Cláudia tá Valéria conseguindo me ouvir Malha. direitinho, né? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Perfeitamente. Ah, que bom, que Perfeitamente. ótimo. Você? Tô conseguindo te ouvir direitinho. É que eu tô sem o fone. E aí eu fico assim, será que tá me ouvindo? Tá ouvindo a trilha Então, sonora? hã? Como? Ouvindo a trilha sonora? Se eu tô conseguindo ouvir a trilha sonora? Ou você tá Sim, o conseguindo fundo musical aqui. ouvindo a trilha sonora daqui? Eu vou pedir, Pérola, pega um fone de ouvido para mim, por favor. Pega aí, por favor. Então, gente, hoje é dia da nossa live. Hoje é dia da nossa live. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, né? Com a nossa querida amiga, né, de todas as horas, Cláudia Valéria Barra Eu, Cacau. o sorriso mais Pra... bonito de Salvador, Bahia, Brasil. Mentira, mentira. Tem vários sorrisos, né? Mas custa nada eu me achar. Se acha porque você está podendo. É, essa música, Só para inclusive, quem eu não tô sabe, ouvindo. hã? É de Avicii, do DJ Avicii, que morreu em 2018 mediante suicídio. Combina, inclusive, com a questão do mês de setembro amarelo. Ontem o Google estava homenageando através de um doodle, Uhum. né? Quem perdeu, dá uma pesquisadinha, doodles antigos. Aí vai Uhum. achar, justamente, combina com o nosso tema. Por isso que eu já entrei com ela. Entrou já daquele jeito. Só para quem não sabe, viu, É, gente? Para quem não conhece Cacau ainda, são poucas, né? Tem muita gente ainda que é do meu convívio, na verdade, que talvez não conheça a Cláudia Valéria Barra Cacau. Eu queria dizer que Cacau é professora de línguas e literaturas espanholas, estudou na UNEB, certo? É especialista, vou ler, viu? Em educação em gêneros e direitos humanos, certo? E olha, também, olha, que bonito, ficou bonito. Eu não sabia de tudo isso, não. fica bonito, fica Brincadeira. bonito, fica bonito, né? Fica bonito. E também é bacharelado, está fazendo bacharelado em direito, não é isso? É, exatamente. Porque Pela UFBA. essa mulher é poderosa demais. Olha, eu conheço Cacau já há algum tempo, há muito tempo, e eu Desde digo a pequenininha. vocês, eu digo a vocês que ela é realmente sensacional. Eu lembro dela brigando assim, a pessoa dizia uma coisa, ela não tinha resposta na hora, ela ia pesquisar para dar aquela resposta. Você lembra disso, Cacau? Contextualize. Eu ainda continuo assim, viu? Mexeu com a questão de direitos humanos, ferir o próximo. Eu não sei defender na hora com argumento, estudo para defender. Pois É é, a alma de direito, né? ela é desse nível, gente. Ela é desse nível. Então é por isso que torna Cacau uma pessoa tão especial, né? Especial, inteligente, muito, muito mesmo. Obrigada, obrigada. Solteira, disponível, procura-se. Meu Meninos, por favor, link tá para aí. escrever para namorar tá aqui embaixo. Mentira, gente, eu tô brincando. Não é mentira, não, gente. Pode mandar um direct para ela que ela aceita. Ah, Ó, então, ela vai falar agora sobre essa questão do Setembro Amarelo, né? Sobre a situação de muitas pessoas, né? Que passam por esse momento de suicídio. Eu mesmo já vi amigos meus passando por isso.
né? Já perdi amigos meus também passando por isso. Oi, Paty. Também É, já, Adri. também já, Desculpa. já, tudo bem. Também já tive situações dentro da família, então acho que é um assunto muito pertinente nesse momento. É um assunto muito pertinente nesse momento para a gente poder discutir, não é isso, Cal? É, é. Embora o mês Setembro Amarelo dá visibilidade sobre essas coisas, né? E é bom, porque se não tivesse o Setembro Amarelo, ninguém ia parar um tempo para pensar sobre essas questões. O professor, o educador, a comunidade escolar, a tia do corredor, a merendeira, o próprio colega estudante, eles passam por situações de estresse no dia a dia. Inclusive, eu estava refletindo sobre essa questão do contexto, né? Existe hoje, atualmente, três possíveis contextos, que é a sala de aula, que é o ensino presencial, né? Esse contexto que estamos vivendo no momento de ensino remoto, que algumas escolas já estão retornando normalmente, ou EAD, ou então ensino híbrido, que faz uma mistureba de presencial com o ensino remoto, versus lidar, socialmente falando. Adriana, Tô você ouvindo, está aí? tô aqui. É que você congelou. Não, tô Tá. prestando atenção. É, tá. Aí pessoas que têm problemas de ordens mentais, né, psíquica, lidam com essas pessoas nesse contexto escolar e aí acaba se adoecendo também. Você tem um aluno que se corta, veste casacos que cobrem até o pulso, escondendo aquela possível mutilação, aquela suposta Uhum. mutilação que até então você não descobriu, você pode imaginar. E aí é que cabe o papel do professor observar os sinais, né? Primeiro, quem mais pratica suicídio são justamente as pessoas que têm uma doença de nível moderado a grave, pessoas deficientes e principalmente as pessoas que sofrem de depressão, bipolaridade, porque a pessoa bipolar tem ansiedade e depressão, né, dentro da sua lista de diversos sintomas. E aí o que acontece? O professor em sala de aula com 40, 30, 25 alunos, como perceber esses alunos em situações de morte, né? De quase morte ou de sobrevida, né? E aí a gente observa que há uma mudança drástica em determinados alunos. Quando a gente tem uma linearidade, né? Início do ano, meio do ano, final do ano ou o ano seguinte, dá para perceber alguns sinais, como, por exemplo, aquele aluno eufórico, fica em situação de isolamento, né? O desinteresse em sala de aula, alteração no apetite, o aluno toda hora, tô com fome, tô com fome. Ele era uma pessoa comum, normal, e aí, de repente, ele tem essa alteração, ou com fome, ou sem fome também. É alteração no nível de apetite, assim, nível geral. Dorme demais, dorme no ambiente escolar, ou então ele é agressivo, Uhum. né? Trata mal o colega, tenta chamar atenção, entre aspas, né? Chama atenção para si. Ou quando você é professor de uma faixa etária que ainda se expressa através dos desenhos, tem também aqueles desenhos em tons escuros, com personagens recebendo facada, machadada, sempre alguma coisa assim que denote mutilação, castigo pessoal. O centro é sempre o eu. Eu estou sofrendo, eu estou sentindo dor,
o pronome é esse, é o eu. Pronome no singular, inclusive até nas redações utilizam muito isso. Sempre há uma falha na fala, no linguajar, sobre essa possível questão. Claro que nem todos que têm esses sinais estão doentes com enfermidade a nível psicológico. Uhum. A maioria pode estar com tristeza profunda, principalmente agora, em contexto de pandemia, né, com isolamento social, as pessoas perdendo entes queridas, tal, nós, enquanto seres humanos, a gente fica em tristeza profunda, que acaba tendo sintomas, sinais similares à depressão. Existem algumas frases comuns, né, que as pessoas depressivas acabam proferindo, como, por exemplo, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento isso, não suporto mais isso, me tire daqui, eu quero sair daqui, Senhor, que desgraça. Tem criança aqui assistindo, peraí, corta essa parte. E essas pessoas, novamente, a questão dos pronomes singulares, né? Eu estou sozinho, eu estou triste. Essas pessoas geralmente estão assim desconectadas com o outro, em linha geral. Às vezes ela está presente, às vezes ela até alegre, aparentemente, está sorrindo, está feliz, mas por dentro é uma pessoa triste, é uma pessoa que está precisando ser tocada, mas de forma profunda. E aí a gente acaba falhando em várias questões, falhando em vários fatores. Nós acabamos falando palavras que, em vez de resgatar essa pessoa, a gente acaba afundando mais ainda, pisando mais ainda na baratinha, que é como eles se sentem, né? Um ser mísero, né? E tal. A gente, às vezes, até querendo ajudar, a gente tenta ser empático e diz coisas assim, sem sentido, né? Eu também já passei por isso. Sim, e daí? E daí que você passou por isso? Eu estou sofrendo isso agora, tá doendo isso agora. Uma outra coisa que as pessoas falam... Pronto, eu vou contar uma situação. Tinha uma garota, eu estava ministrando aula, e ela, de novo, típico, aquela coisa da blusa comprida, o casacão, cobrindo a maior parte do corpo. E aí eu passei um tema de redação para os jovens fazerem. E ela se negou a fazer. Normal, né? Normal, às vezes vem cá com ela, vem cá, se você não quiser esse tema, pode escolher um outro tema mais safadinho, né? Aí ela se mexeu lá, aí a blusa subiu um pouquinho, eu vi os cortes. Aí eu fiz o corte, aí já vi, né? A pessoa tá se automutilando, provavelmente com gilete, com faca, não importa, algum objeto pontiagudo. A necessidade que a pessoa tem é de acabar com a dor, matar uma dor com uma outra dor, com seu sofrimento mesmo. E aí eu fiquei preocupada, pedi para depois da aula a gente conversar e tal, mas ela fugiu de mim. Fui conversar com o diretor falou, sabe o quê? É para chamar atenção, ela terminou com o namorado aí, e aí o namorado deu um pé na bunda e tá aí querendo chamar atenção. Pense aí. Paty disse, volta uns 10 segundos da fala. A partir de onde, Paty? Da parte que eu descobri que a menina se automutilava? Eu acho que deu uma pausa aqui, Cacau, no vídeo, e acho que ela está falando disso, não sei. Eu também fiquei achando que era internet, mas não foi, depois voltou normalmente.
Enfim, vamos continuar. Foi, pronto. Vamos É continuar, isso. Daiane. Então, 10 minutos, 10 segundos atrás eu estava falando isso, essa dificuldade de perceber a situação de vulnerabilidade social que essa menina estava passando. Ela estava passando por um sofrimento, né, que é genuíno. Por que é genuíno, gente? São adolescentes, gente. O hormônio aumenta 10 vezes, 20 vezes aquela sensação. Se tá triste, triste, triste de verdade. Se tá alegre, 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 alegre de verdade. O adolescente chega assim, gritando, e realmente ele tá sentindo aquilo. Ele tá alegre, ele vem e abraça, ele tá sentindo realmente aquele amor. É lembrar de quando a gente era adolescente, né? É tentar assim, vamos lembrar de quando a gente era adolescente. A gente esquece, a gente esquece, fica adulto, fica. A gente fala que é aborrecente, mas nós é que ficamos ranzinza, viu? A gente não entende essas sensações. Então, o adolescente, ele sente tudo em grande intensidade. O Mari, tem barulho de vento. Peraí, é o ventilador. É o seu, será? Aqui também tá ligado. É o meu, é o meu. Não sei, né? O meu tá tão longe, mas vai desligar assim mesmo. Vou ficar aqui sofrendo, o batom vai derreter, a maquiagem bem elaborada. Estou dizendo aqui, Cláudia, eterna adolescente. Olha, gente, eu sou uma pessoa séria, uma pessoa adulta, não solto piada na sala de aula, não brinco com aluno nenhum. Eu sou séria, moça. Poxa, não. Mariana, um beijo, viu? Ô, Cal. Oi, Mari. Sandrinha. Ô, Cal, e me diz uma coisa. O que a gente pode fazer nessas situações? Além dessas questões dos alunos, né? Eu vou lá para frente, depois que você responder essa pergunta, eu vou querer saber também, e no caso do professor, e quando é o professor também, porque ainda tem isso, né? Mas vamos terminar essa parte do adolescente, né? O que a gente pode fazer? Sim, senhora. O que a gente pode fazer? Pronto, esse exemplo que eu falei, porque o casaco e o ventilador para ficar chique, minha filha. É isso mesmo, para ficar bonitinha na fita, aparecer bem aí. Quando vocês deram os prints, eu saí bem na foto. É só por isso, é vaidade, pura vaidade. Pois é. Concluindo o caso dessa menina, fui procurar o diretor, falou, tá chamando a atenção a coordenadora que teve uma questão de acolhimento, né? Então aí já vem o primeiro ponto, olha a ação, procurar o restante da comunidade escolar, comunicar o diretor, a coordenadora pedagógica, se tiver, né, levar o assunto para o grupo de professor, registrar na caderneta, é importante isso, fazer um mini relatório. Sabe por quê? Você se protege enquanto professor responsável por uma criança, por um menor, porque a Constituição diz isso, que o ECA diz isso, o Estatuto da Criança e Adolescente diz isso, que nós, os adultos, somos responsáveis por cada vida dentro da sala de aula e fora dela. Se você vê uma criança em situação de risco de morte, é obrigação sua protegê-la. Entendeu? Então, você, enquanto professor, deve registrar isso, reportar aos superiores. Se a coisa piorar, não funcionar, conversar com o diretor, né? Porque a gente falou com o diretor, o coordenador, até porque para chamar os pais para a escola, para conversar, dizer o que está acontecendo, ou descobrir o que está acontecendo. Se não funcionar, cabe reportar ao conselho tutelar, tá? Porque dentro do transtorno psiquiátrico, o aluno pode estar assim, suave, né, em situação leve, aí a gente age dessa forma, moderada. Agora, quando for grave, tipo, o aluno tá quebrando, jogando carteira em cima de professor, de aluno, tal, e você já tinha sinalizado que ele não estava bem mentalmente, estava em um grau alto de depressão. E depressão não é só tristeza, não, também é agressividade, como eu citei inicialmente. Então, a gente deve também reportar ao Conselho Tutelar. Em situação de emergência, SAMU.
A SAMU é preparada para isso. Uhum. Tem o telefone 188 do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que Sim, a também gente faz postou aqui. atendimento gratuito para conversar. O CAPS, você pode levar essa criança, esse adolescente para o CAPS, mas o ideal é você evitar ao máximo tocar nessa criança, tocar nesse jovem, porque você pode se machucar. Ele pode te machucar. O ideal é sempre chamar pessoas que estejam habilitadas para lidar quando está em situação de gravidade, né? Moderado, como eu te falei, anotações, relatórios, chamar os pais e tal. Vou contar uma outra situação que ocorreu em sala de aula numa escola no subúrbio. Eu não cito nomes nem nada porque é fácil de achar. Os meus amigos vão ter essa a facilidade, ou outras pessoas, não sei, mas é fácil de achar, então eu vou evitar. Eu estava em sala de aula, né, ministrando aula. Cuidado com esses verbos, com esses adolescentes, a gente corrigir sempre, usar o verbo certo. 188, Paty, obrigada. Ministrando aula e chegou um pai de uma jovem do 6º ano conversar comigo. Professora, vem cá, você conhece a aluna tal, fulano, não sei o quê, não sei o quê. E eu só tinha um mês na escola, um mês dando aula. Aí eu falei, eu não lembro por nome, eu ainda não decorei o nome de ninguém, eu vou olhar aqui o que eu anotei aqui sobre ela. Aí eu olhei e vi que eu já tinha notado que percebi que ela ia para a escola, mas não entrava na escola, não entrava na sala, perdão. Ficava nos corredores da vida, tal. E aí eu falei, reportei a ele, não, isso, isso e isso. Hoje eu não faria mais isso, mas eu fiz isso, falei com ele diretamente o que estava acontecendo em sala de aula. Aí ele falou, Pro, escreve isso por escrito, para eu depois ler e lembrar o que você falou. Aí eu estranhei esse pedido. Aí falei, professor nenhum tem autorização para dar documentos. Isso é um trabalho da administração, um trabalho da secretaria, do diretor, da coordenadora. O senhor me aguarda um pouquinho aí fora que eu vou junto contigo conversar. Aí fui lá na direção, pedi para ele esperar na sala de espera, entrei, o diretor não estava, conversei com a coordenadora e aí falei, você tem como pegar o histórico da caderneta, ver quem se é o pai ou a mãe que vai lá buscar essa criança na escola, quem foi que matriculou, quem é que participa das reuniões pedagógicas, né? E tal, se é ele, se é a mãe, se é a avó, se é alguém. Aí puxou lá, achou, e realmente, quem matriculou foi a mãe, ele nunca apareceu na escola, e um monte de história. Pegou o número da mãe e ligou. Quando ligou, sabe o que foi? O quê? A mãe tinha largado ele por abuso sexual da menina. A menina com 13 anos tinha sofrido violência sexual. Por várias vezes ela largou e estava passando fome, passando necessidade. E ela explicou que ele estava querendo pegar a guarda da criança e queria provar que ela não tinha condições de cuidar dela. Realmente não tinha, já que a nossa sociedade institucionalizou que somente o pai, né, cuida das crianças e a maioria das mulheres até larga seu trabalho para proteger, cuidar do amor da sua vida. E nesse caso havia uma violência sexual na criança. Aí você vê, né? A criança, para mim, enquanto professor, era mal educada, era grossa, não me obedecia, não entrava na sala de aula, filona, uma pessoa assim que a gente excluía do coração, né? Só não excluía total porque, como eu te falei, registrar, olha só a importância do professor, registrar tudo que está acontecendo. Então, registrar para falar, reportar ao diretor, à coordenadora, aos pais, posteriormente aos pais. Aí aconteceu isso.
Então, de certa forma, isso que eu acabei de falar são, de certa forma, passo a passo para que um professor saiba lidar com uma criança, um adolescente em situação de depressão. Lembrando que nesse contexto atual está muito difícil descobrir se a pessoa está sofrendo abuso sexual, se está em depressão porque tem alguma doença de ordem psíquica ou se está sendo maltratada, passando fome, justamente por causa desse distanciamento, esse isolamento que fomos obrigados a passar, a estar. E aí a maioria está sofrendo em casa, aumentou as queixas de violência doméstica contra a mulher. Imagine, contra a criança, que não tem quanto o nem adolescente, tanto o menino quanto quanto menina. menina. É verdade. E não tem nem como, às vezes não sabe nem como se defender, né? O que eu vou fazer? Se eles são as pessoas que são responsáveis por mim, o que é que eu vou fazer? Né? Essa é a questão. A criança, o que é que a criança faz? Verdade, velho. Né? Fica numa situação extremamente difícil. E, Cal, vem cá. A gente sabe que a adolescente passa por isso, mas o adolescente também muitas vezes é um pouco traiçoeiro, né? Com coleguinha, né? Eu já vi situações de, por exemplo, na verdade, eu vou ter que trazer essa questão do machismo, porque, querendo ou não, acaba atingindo esses jovens também, né? Então, eu já vi situações, por exemplo, de meninas que tiveram sua vida íntima exposta, e por conta disso, né, por conta desse trauma, porque de fato é um trauma que elas, né, as meninas especificamente, né, porque os meninos não estão nem aí, mas as meninas especificamente sofrem mais. Essa menina se suicidou, se matou. Nossa. Né? E aí, como é que a gente faz? O que é que a gente faz assim para poder resolver, lidar com esse outro jovem que está cometendo bullying, que está tendo esse tipo de atitude, né, com o colega? Não só nessa situação, mas em outras situações também, né? De, às vezes, até ser preconceituoso, né? Com a cor da pele, com o cabelo, né? Ou com o modo de se vestir, ou sei lá, com o quê, com o jeito da pessoa, né? Existem tantas coisas. Como a gente faz? Não existe uma fórmula perfeita, porque cada cabeça é um mundo, cada ser humano é único, mas existe algumas coisinhas que a gente pode dar um jeito, como por exemplo, quando você vê gente passando muita coisinha de celular, muita coisinha assim, muito aglomerado, geralmente tem sim ali, está ocorrendo troca de vida, inclusive é uma experiência que a maioria dos professores passam, né? Essa coisa de filmarem uma relação íntima e tal. E aí a gente vê aquele aglomerado falar, né, chamar atenção. Uma outra coisa é falar da educação sexual. Lembrando que a educação sexual não tem nada a ver com ensinar como é que faz a prática sexual. Sim. Não é o trabalho nosso do professor, mas dizer até que ponto o meu corpo pode ser tocado, o que é permitido, o que é não, com quem eu posso confiar meus segredos, se com sua mãe, seu pai, seu tio, se um professor te chamar para o cantinho depois da aula, como se comportar, coisas desse tipo. Né? Então, já tem essa questão, a educação sexual, que as escolas não estão trabalhando nada, né? Não, era um papel que deveria ser da família, mas a família não está fazendo, tem com medo, vergonha. Então, cabe à escola fazer isso. A terceira coisa, a questão do empoderamento feminino. Como assim o empoderamento feminino? A pessoa entender que tudo bem, não era para ter a sua vida exposta, não era para filmar, não era para chegar nesses porém, mas tudo bem, você é adolescente, está numa fase, vai errar, vai aprender, vamos voltar a seguir a vida.
Isso é dito para o rapazinho, na maioria Uhum. das vezes, mas não é dito para a menina. A Uhum. menina é dita outra coisa. Você é safada, porque você cedeu, era obrigação sua não ceder, a obrigação dele é fazer, mas a sua não é ceder e tal. Então, essa questão de trazer para o ambiente escolar essas questões sobre o empoderamento da mulher, o feminismo, o machismo, todas essas questões ajudariam sim para poder evitar futuro suicídio proveniente de situações de abuso sexual dentro da escola. Eu digo abuso sexual porque menor não pode fazer tchuk-tchuk, viu? Crianças e adolescentes que estão vendo aí, Pérola, não pode fazer tchuk-tchuk, não pode. Isso é coisa de gente grande. Então, se você arranja um namoradinho de 18 anos, 19, 17, e você tem 13 anos, 12 anos, e ele pedir para fazer alguma coisinha, diz não, porque não pode. E se fizer, a Constituição, a Constituição Federal de 1988 disse que é estupro. É estupro de vulnerável. Sim. Tá bom? A criança quis. A criança já deu para o bonde do Tigrão, Não do interessa. BPM, do CPP, não interessa. Continuará sendo estupro por lei. E o pai e a mãe, a qualquer momento, pode fazer a denúncia. Sim. Ok? Vou Beleza. aproveitar que você falou disso. Assim, parece que eu estava falando com alguém, algum jovem, algum adolescente. Eu queria Tava saber. falando com os adolescentes que eu tô vendo aqui, ó. Quem é? Os Então, adolescentes aqui. eu queria saber quem é adolescente aí. Bota a mãozinha aí pra gente ver, pra gente saber quem tá. Bota a mãozinha aí pra gente saber quantos adolescentes a gente tem aqui. Bota aí, gente. Oi, Liane. Liane é eterno adolescente, mas não é não, viu? Será que tem? Será que tem aí, gente? Ninguém vai falar, menina. Todo Ninguém mundo quer com se denunciar, vergonha. não, né? Ninguém quer se Não, denunciar. não, não, não. Mas eu tô vendo. A Pro sabe. A Pro Não é sabe, mãe, viu, não. Mãe gente? sabe tudo, mas a Pro sabe. Os Hum. sinais ficam aí. Ó, gente, deixa seu. É, Clica ali no coraçãozinho assim pra gente também, viu? Faz isso. Ó, eu queria saber assim. que- Fale, Cacau, você queria falar uma coisa? não, é que alguém disse ali, sou mãe de adolescente. Liane disse que quero um. Quero um o quê, Liane? Adolescente? Oi! Mulher com menino jovenzinho é estupro também, viu? Não é só pra menina, não. Gente! Olha, a Camila disse que é adolescente. A mãozinha. Ô, Cal, e eu acho que também caberia só acrescentando a sua fala, né? Porque assim, os pais muitas vezes também não querem, né, que essa educação sexual seja dada na escola, muitas vezes. Justamente porque não entende o que seria essa educação sexual, né? Como você falou, não é ensinar o adolescente e a adolescente a fazer sexo, né? Mas a se prevenir, a se proteger, a como, né? Não é isso? Né? Exato, exato, exato. A entender o seu próprio corpo, né? Acho que é interessante a gente dizer isso, né? E aí, muitas vezes, o professor sabe como fazer. Eu queria falar uma coisa aqui, já que você, né, já que a gente falou dessa questão, de uma situação que eu mesma vivi com a minha filha quando era pequenininha, que ela ainda é pequena, né? Mas mais pequenininha ainda. Até 30 anos, ela vai Ela ser pequenininha. Quando chegar a 50, vai ser adolescente. Já entendi. É engraçado, porque ela tinha a mania de perguntar se como foi que ela tinha saído da minha barriga. Né? Que eu contava às vezes, né? Que eu tinha ido para. Tinha feito um cesárea, não sei o que, isso aqui. E aí, um belo dia, ela resolveu me perguntar como foi que ela entrou. Eita, Cara, poxa, é verdade. Até eu não sei como responder isso aí, não. eu fiquei sem saber como. Pois é engraçado. Eu sei que você, né, por conta de coisas que você sabe, né, você talvez vai ficar um certo rançozinho de eu falar do pai. Mas o pai que foi que resolveu explicar a situação, e aí ele levou até o YouTube, e aí mostrou o espermatozoide, né, chegando, e aí foi uma coisa completamente diferente, porque não precisou falar exatamente do sexo, né? Só mostrar que antes ela entendi.
E aí foi legal, porque Uma ela, uma sementinha. sementinha, né? Não era uma verdade, era uma verdade, na verdade, né? Era verdadeiro o que ela Sim, sim. estava falando, mas não precisou necessariamente entrar naquele outro processo que na idade que ela tinha, eu acho que não precisa saber, né? Eu acho, Sim, sim. não é isso? Saber como chegar realmente é complicado. Por quê? Mas porque é difícil para você, enquanto mulher, explicar alguma coisa relacionada a isso à criança, porque você não foi preparada para fazer. Eu aprendi que eu vim na cegonha, né? Aí, quando eu cheguei com 6 anos, tive certeza que foi um disco voador, que mamãe se atrapalhou. Então, é isso. A gente não aprende como falar com a menina, como falar, mas os meninos aprendem quando falar. E o pai, quando chega na adolescência, ele também ensina as meninas a não chegar junto do menino, só que da pior maneira possível, porque nos traumatiza. E aí a É, gente acaba sem saber como falar, qual é a resposta, como assim? como agir, né? É, tenta, como agir, né? Prosseguindo a sua pergunta, você falou sobre quando o professor está do outro lado, quando é o professor que está com depressão, né? Eu tive colegas com depressão. Aliás, a maioria dos professores sempre usam um remedinho, né? Não tem um que tem uma cabecinha no lugar, toma um remedinho, insônia, leva os alunos para casa, como a gente leva os alunos para casa através das atividades escolares, trabalhos, através desses traumas, né, que os alunos nos promovem, né, nos promove. Veja aí a situação do pai indo lá, sendo que ele era um abusador sexual, ele estuprou a menina. Pensa aí a situação, pensa, Uhum. não, mesure aquela Cacau lá que você conheceu, como eu fiquei no dia com uma fúria enorme. A pessoa teve que me segurar ali, porque a minha vontade era jogar cadeira na cara desse cara. Caramba, Quando a história foi assim, revelada, eu fiquei uma ira muito grande. Olha, essa escola, eu tive tantas experiências assim, de ruins, de saber que o aluno era estuprado pelo pai, né, tal, além da violência do entorno, drogas e tal, que eu dei graças a Deus quando eu pude sair de lá. é porque Muito triste mesmo. de certa forma nos atinge, né? Querendo ou não, Nos atinge. o professor também acaba recebendo esse baque, assim, né? De ter que lidar com essa situação, de ter aquela, porque a gente tem aquela empatia também com o nosso aluno, né? De querer ajudar, né? E às vezes, muitas vezes a gente não sabe como fazer também, né? Não sabe como Verdade. reagir. Às vezes, e em algumas situações é até difícil você realmente agir, porque é, o, o outro, né, pode ser perigoso também. Ainda tem isso. A É gente não sabe com quem a gente está lidando, a, né? Muitas a vezes. sala de aula, a sala de aula de comunidade que está sendo dominada pela violência é isso. Tem um grupo da escola de adolescentes sendo adolescente, fazem coisas de adolescente. Tem um grupo escolar que estão usando drogas. E aí, álcool, drogas, porque o pai, a mãe, por quê, vários motivos, vários porquês. Tem um grupo que tem um transtorno mental que não foi descoberto a tempo, não tem como descobrir, porque as pessoas não aceitam, né? A gente não aceita que nosso filho, nosso irmão tem aquele problema, e aí acaba forçando a expor esse jovem a uma situação degradante, porque na escola os outros coleguinhas não compreendem na mesma dimensão que os pais compreenderiam, a família, os médicos compreenderiam. E aí o professor, né, acaba adoecendo. A longo prazo, acaba adoecendo. Porque, primeiro, não fomos preparados, nós não tivemos essa aula de psicologia infantil, juvenil, não tivemos, não fomos preparados para distinguir
hormônio de transtorno mental, né? De doenças, de enfermidade, em geral, não fomos preparados para diferenciar bullying de brincadeirinha inofensiva, que às vezes o coleguinha chama o outro de alguma coisa que o outro permitiu. Eu mesmo já me corrigiram várias vezes. Não chame ela de Cacau. Mas fui eu mesmo que disse que eu sou Cacau. Entendeu? Porque a pessoa achou que Cacau era por alguma outra coisa, algum apelido. Não sei, a experiência da pessoa com o apelido Cacau deve ter sido ruim, né? Porque eu acho gostosinho, né? Chocolate, tudo de bom. Sai do Cacau. Cacau é tudo de bom. Isso mesmo, Sandrinha. A sala de aula é muito solitária, poucos gestores se envolvem. E não dá para também acusar que os gestores se envolvem pouco, porque quem preparou esses gestores para se envolverem? Quem foi que preparou? Às vezes, inclusive teve um período atrás que a Secretaria de Educação estava com um projeto maravilhoso, o PAIP, né, tentando ensinar gestores, professores a lidar com o dia a dia de sala de aula. O projeto morreu. E aí? Quem vai continuar? Quem vai começar de novo? Né? Porque escola é política, educação é política. Se você não se conscientiza que você pode transformar o mundo através da educação, nada mais você vai conseguir fazer. Sim, e quando você vê um colega com esses sintomas, né? Um colega que era muito legal, de repente se isolar. Aliás, pronto, eu perdi algumas pessoas queridas, né? Em pouco tempo, e aí eu fiquei realmente, olha só, você pode testemunhar, eu fiquei solitária, fiquei sozinha, não quis saber de ninguém, o pessoal me chamando, vamos sair. Não. Aí veio a pandemia, ainda me dá desculpa perfeita. Ah, não, por causa do vírus. Eu sei disso. Aí vamos lá. Né? Aí vamos lá. Cacau estava com tristeza profunda ou depressão? Onde é quem pode dizer isso? A mesma coisa no dia a dia de sala de aula. Como a gente vai saber que o professor está com depressão em sala de aula? Não tem como, ou tristeza profunda, ou trauma. Não temos como saber, mas a gente tem como perceber se o coleguinha está bem ou não, se está passando por uma maré ruim ou não. E aí, como proceder, nós, enquanto colega, enquanto educadores, chegar junto mesmo, falar, e aí, soltar um meme, mandar um memezinho legal, de boa, brincar, vamos conversar, e deixar a pessoa falar o que bem entender, chorar, mandar você tomar um copo de água, e aí vai. Orientar, caso você perceba que você não tem controle sobre aquela situação, porque a gente acaba ficando impotente mesmo, orientar uma busca psicólogo, né? Aí o psicólogo provavelmente vai indicar um psiquiatra se for algo grave que necessite de uma medicação, porque depressão, gente, é doença. Simples assim. Mas ontem você estava tão alegre, e sim, hoje ela teve uma crise. Quando você tem pressão alta, você está o tempo todo com a pressão alta? Não, tem momentos de melhora, tem momentos de pior. A mesma coisa é doença. Não é uma tristeza profunda, como eu acabei de citar. Tristeza profunda é um evento triste que acontece, a pessoa fica triste, normal. A pessoa assaltada fica triste. A pessoa levou um murro no olho, não conseguiu dar outro de volta, fica triste. Várias situações deixam a gente com tristeza, mas depressão verdade. Não, vai e volta. Vai e volta. E nós estamos perdendo a conexão nesse mundo de agora, estamos perdendo a conexão com o outro, o que favorece ao suicídio. Né? Inclusive, se você for fazer uma pesquisazinha aí, a maioria das pessoas que se matam são pessoas, em primeiro lugar, com transtornos psiquiátricos. Por quê? Porque elas não conseguem se ver aceitas no outro. Um bipolar não... Pensa aí, um bipolar, um esquizofrênico,
arranjar uma pessoa que entenda a situação dele, né? Ou É, dela. Pensa é aí. complicado, né? E ninguém quer, as pessoas não querem conviver né, com essa, porque também nos atinge, de certa forma. Nos atinge. Essa questão do bipolar, por exemplo. A pessoa está em algum momento está né, no êxtase e de repente está complexa. Inclusive tem até um filme, eu não me lembro o nome, Paty vai reclamar, que eu nunca lembro o nome do filme, nunca lembro o nome, mas tem um filme que fala sobre isso, que é bem interessante, que ele é um cara, né, que normal, né, não tem nenhum transtorno assim, e ele encontra uma mulher que é bipolar. Então, ela tem realmente altos, né, de felicidade muito, e aquele, de repente, aquele baixo, assim, de querer realmente se matar. E aí ele vai conhecer, se envolve com essa mulher, tem uma primeira noite com ela e tal, e depois ele quer se envolver mais e se envolver mais, e até que ele descobre o que é que ela tem, que ela vive em um local, assim, para pessoas que têm esses transtornos, e aí ele começa a se envolver e realmente quer ter uma relação com ela, né? Mesmo sabendo de todo esse histórico, né? Mas aí no nosso contexto aqui, quem são essas pessoas que vão ter a coragem, né, Doce Novembro. de se envolver? Eu estou vendo muitos comentários aqui. Tem uma pessoa, Mariana, já disse que você é um ET. Ela disse que sempre soube que você Mari, era um minha quebra. ET. Disse que sempre soube que você era um ET, Mariana. Disse isso. Disse que Mari. cacau é tão gostoso também. Ah, Mariana Senna. Paty falou que fala muito assim, bem livre com relação à questão do sexo com o filho dela, utiliza a ciência e Uhum. tal. Patrícia Morgado, minha Do colega, filho, né? Do filho, né? do filho dela. É Que mais mais? fácil, porque né? A sociedade nos ensinou isso. Menino pode saber, menina não. Paty disse que é Pronto Dolly, que é o filme que Não é eu Doce tô Novembro, não? falando. Não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu sei que a história é essa. Tá É, bom. Tá. enfim, tá tendo muitos comentários aqui, eu tô gostando. Massa, gente. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, manda para Cacau. Lembrando que, dando exemplo, né, que depressão é doença, não é um estado de tristeza, a gente vê aí artistas como aquele do Nirvana, o Kurt, né, que se matou. Ele tinha sucesso, ele tinha Tinha tudo, né? alcançado. E ele se matou, inclusive ele é considerado o puxador de carroça da geração X, né? Ele é considerado que é a geração que iniciou assim o rock, né? Os Uhum. Beatles, né? Tem uma poetisa que eu gosto muito, que é Silva Plath, acho que é assim o nome. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou ler um poeminha dela aqui. Ai, que Ela ótimo. também se matou. Vou ler aqui. É Espelho. Sou prata e exalo, eu não prejulgo. O que vejo engulo de imediato, tão qual é, sem me embaçar de amor ou de gosto. Não sou cruel, tão somente verás, o olho de um deusinho de quatro cantos, o tempo todo reflito sobre a parede em frente. É rosa, com manchas. Fitei-a tanto que a sinto parte de meu coração. Mas vacila. Faces e escuridão insistem em nos separar. Agora sou um lago. Uma mulher se inclina para mim, buscando em domínios meus o que realmente é. Mas logo se volta para aqueles farsantes, o lustre e a lua. Ah, vejo suas costas e as reflito fielmente. Paga em choro e agitação de mãos. Sou importante para ela. Ela vai, vem. A cada manhã sua face reveza com a escuridão. Em mim afogou uma menina, em mim uma velha. Salta sobre ela dia após dia como um peixe horrendo.
A tradução de Vinícius Dantas, Silva Pleth. Inclusive, você conhece a Lana Del Rey? Ela fez uma canção e chegou a citar essa pessoa na canção, contar um pouquinho da história. Quem não conhece, dá uma pesquisadinha. Beleza, beleza. Né? Aí você vê, essa pessoa, ela era esse fundo musical, viu? Essa pessoa, ela era um exemplo de mulher, ela tinha sucesso, tinha uma carreira consolidada, mesmo na época que ela viveu e se matou. O filho dela, grande, biólogo, professor universitário, se matou também, porque ele tinha também depressão. É uma doença simples. É uma doença, assim. exatamente. A pessoa tá, não é mimimi, a pessoa bem financeira. Precisa entender que não é mimimi, não é assim, eu estou, não é uma coisa de agora, né? Não é uma coisa de agora, é uma doença. E quando a gente reconhecer que depressão é uma doença, a gente vai tratar dessa situação como uma doença, como qualquer outra doença. Diabetes, uma doença, a gente vai tratar, a gente vai cuidar, vai tomar remédio, né? Uma gripe, a gente vai cuidar, vai tratar remédio. E a depressão, a partir do momento que a gente entender que é uma doença, a gente também vai tratar. Né? Vai procurar o especialista, a pessoa que realmente cuida desse tipo de doença, né? É importante falar isso. A gente está quase chegando ao fim, faltam 5 minutinhos. Eu ia falar sobre a questão, um pouquinho só, né? Sobre a questão desses haters, né? Que também causa muitos problemas para muitas pessoas. As pessoas fazem sem o menor. Falam coisas sem se preocupar com quem está do outro lado, sem imaginar que isso, de repente, pode trazer sérios problemas, como foi o caso do menino que se matou, né? Filho de Valquíria. Né? E aí eu ia falar um pouquinho mais disso, mas a gente vai ter várias outras lives, viu, gente? Vamos ter no dia 16, Juscelino. Dia 17, o doutor Juscelino é psicólogo, psiquiatra, né? Paty pode informar aí. Dia 17 vai ser o doutor Carlos, que ele é de... Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Oi? Ele... É de onde? Ai, agora esqueci. Bota aí, Paty, por favor, de onde é que ele é. Sou péssima, minha memória é péssima. Minha memória é péssima. Mas, enfim, ele vai ter... trabalha com a psicanálise, é médico e tal. É médico. É isso. E também vamos ter uma advogada. Vamos ter uma advogada que também vai falar. A gente conseguiu. A gente vai falar sobre essa parte aí, né, das redes sociais, mais especificamente, né, entrando mais na veia de como o direito vai trabalhar isso aí. Que vai ser bem interessante. Eu espero que todo mundo possa acompanhar a gente. A gente vai botar aqui os dias no nosso Instagram, os dias que vai acontecer essas lives. E vai ser bem interessante, porque eu acho que é um assunto que cabe a todo mundo, né? Eu já tive muito próxima, né? Prima, amigos, né? Que passaram por isso. Já tive situações de ter que levar a pessoa até um médico para poder resolver a situação. Então, acho que é um assunto que interessa a todos mesmo, de fato. Né? Não só como nós, como professores, que eu sei que aqui deve ter muitos professores aqui nos seguindo, adolescentes também, que também estejam aí nos acompanhando, né? E a sociedade em geral, né? Tá dizendo aqui que... Você falou uma coisa aí muito interessante, primos, sobrinhos, nanã. Uma coisa há de se observar, se alguém na família tem depressão, é possível que na sua genética tenha. Então tem que ter muito cuidado, se possível já começar a fazer tratamento, a ter consulta com psicólogo. Não é porque você é maluco, gente. Não. Maluco sou eu, que não tenho um diagnóstico nenhum. Às vezes, quem reconhece que tem um problema é mais sadio mentalmente de quem não reconhece. Um maluco, de fato,
não sabe que ele é maluco. Então, se você se sente que de vez em quando vem aqueles momentos de pensamento de morte, pensamento de não tem ninguém que eu possa confiar e tal, tal, e tendo amigos em sua volta, e tendo pessoas que 2 horas da manhã, se você falar, a pessoa te responde, é porque você está precisando rever, se tratar, ver o que é que você tem, né? Uhum. Outra coisa que você falou foi a questão dos haters, né? É bom definir, porque talvez as pessoas não saibam o que é, né? Que é Haters aquela, em inglês aquela. significa ódio, né? É algo assim, só para já que você está pedindo para explicar. E é aquela pessoa que nas redes Pronto. sociais se escondem através das redes sociais para poder falar mal do outro, né? O pessoal já deve, por exemplo, Luísa Sonza aqui sofre muito com isso, com os haters. Né? Esse garoto que se Isso. suicidou há pouco tempo, né? Que é filho de Valkyria, também sofreu com os haters. Então, eu diria que esse comportamento de ódio nas redes sociais, né? Que achando eles que não vai acontecer nada com eles próprios e que também que não tem problema falar com o outro, dizer coisas negativas para o outro, né? É importante, E né, explicar tem, também. rapaz, e E tem a lei que protege as pessoas. Tem um monte de coisa, mas o tempo está acabando, eu sei. Não é, vou falar. E vai ter gente gabaritada para falar sobre isso. é, Obrigada, Adriana, por ter convidado. Pô, eu tô amando toda a rede podcast. Tá trazendo assuntos ótimos. Amei todas as citações. Vocês estão produzindo legal. Parabéns, viu, meninas? Obrigada, Cacá. Eu que agradeço demais, demais, demais a você, né, por fazer parte, primeiramente, da minha vida, como minha amiga está desde muito tempo, né, a gente sabe, mas também por Desde estar. pequenininha usando calcinha na rua. Não exagere, você também usou calcinha, então, viu? Na rua, saiu cara de calcinha aí pela rua. Venha não, que a gente conheceu na mesma idade. Ai, ai, você não era mais velha assim também, não. Então, Ai, ai. eu agradeço por ter aceitado o nosso convite, né? Que a gente sabe, eu sei que você é uma pessoa que tem muito conhecimento, não só da área né, como professora, mas eu sei que você vai ser né, ainda não terminou, né, seu curso de direito, Não, não, mas não, ainda não. você já me mostrou que você vai ser uma excelente advogada, tenho certeza disso. Eu já falei isso para você várias Valeu. vezes e falo novamente. Você realmente é uma pessoa especial e muito inteligente. Eu não sei porquê, né? Tem que estar fazendo várias outras coisas aí. Obrigada, obrigada. Gente, Prosseguindo, vamos concluir com Nirvana. pronto. Nirvana, ó. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada a todo mundo por ter participado. Certo? Muito obrigada mesmo. E dia 16, né? Paty vai colocar aí nos comentários, dia 16, Juscelino, e dia 17, o doutor Carlos. Beleza? Beijos. Tchau, Beleza, Cal. tchau. Beijo. Eu não sei como é que eu fecho Tchau. isso aqui. Salve, não esquece de salvar. Clique e Como é que salve. sai? E como é que... Agora, Diracha, eu não sei como é que sai, gente. Espera aí que eu vou tentar aqui. Tem que salvar, né? Hã? Como é que salva? Você que sabe, Cal. Hã? Eu não estou entendendo nada, Cal. Tá cortando a ligação. Eita, não entendi Tá nada. cortando na hora certa. Sua imagem tá travando. É a sua, né? A sua. Cara, A sua. É a realmente, sua. a gente já se despediu. A sua, para mim é a sua. Clique aí. Clique aí em encerre. Encerrar, depois salvar. Aí embaixo. Onde é Fica. esse R? Ai, meu Deus do céu. Tu não Peraí. tá vendo nenhum xizinho, nenhum três pontinhos, nada de anormal? Eu tô vendo um X aqui. Achei o X. É para clicar no X, é? Já fica salvo, não?
Isso